Ok, esse será o primeiro episódio de uma série sobre microserviços. Aqui tem muito tema para se discutir, muitas opiniões diversas também. Então, é um tópico que está quente hoje, que tem muita empresa trabalhando em cima disso e que vale muito discutir quais são as boas práticas, quais são os desafios e e o porquê um pouco de se usar tanto a palavra de microserviços. A aula de hoje é sobre idempotência. É um tópico que vou explicar um pouco mais detalhes, que é uma palavra inicialmente um pouco desconhecida, mas que é um dos pilares para você conseguir ter um sistema, de fato, baseado em microserviços. Certo? O primeiro ponto é, por que ter microserviços? Qual a vantagem? Para que serve isso? Então, discutindo um pouco, a gente tem, em primeiro lugar, você ganha flexibilidade, reusabilidade, especialização. Então, todo o princípio de microserviços eu vou pegar toda a minha lógica de negócio, todo o meu serviço principal, vou quebrar ele em partes menores, especializadas, específicas, que vão existir dependências entre essas partes, mas cada uma opera de forma isolada. Então, eu posso trocar partes de forma mais fácil, eu posso reusar partes para outros propósitos, e cada uma é, tem um escopo de trabalho muito menor. Isso facilita a arquitetura do sistema como um todo. Eu vou ter o isolamento de responsabilidades entre microserviços, então cada um tem um papel específico e ele precisa entender muito bem como aquele papel funciona. Isso facilita, inclusive, para a separação entre squads. Então, se eu tenho um produto que é muito grande e eu tenho, sei lá, 20, 100 desenvolvedores trabalhando nele, é muito difícil eu conseguir conciliar com que todos trabalhem no mesmo lugar e entendam o conjunto completo. Na hora que eu trabalho com microserviços, eu posso garantir que o escopo de trabalho de cada desenvolvedor de Code Squad é limitado e ele não precisa enxergar o todo da aplicação para fazer qualquer alteração. Isso é muito bom para quando você começa a atingir a escala. Você consegue evoluir e iterar sua plataforma com maior facilidade, então você pode aplicar alterações e experimentar coisas novas sem afetar o todo com frequência. Isso, em geral, facilita a evolução. Você pode variar suas tecnologias. Então, cada microserviço pode ser feito de uma forma diferente. Você pode experimentar algo novo em um microserviço novo, sem ter que afetar todo o resto. Isso te dá mais flexibilidade a longo prazo. Você tem pontos de falhas menores. Você tem um escopo de teste menor também. E você pode atualizar continuamente. Parece, a princípio, uma lista grande de vantagens aqui. Então não tem. Por que não, né? Você tem microserviços, você vai separar melhor. Então, na hora que eu mostro um pouco aqui, você vai ter vários microserviços com papéis diferentes, cada um acessando uma base diferente. Alguns microserviços falando uns com os outros. Então, você tem algumas vantagens aqui também. Você pode reusar o que esse microserviço aqui do meio faz. Ele está sendo consumido tanto pelo UI de fora quanto por outro microserviço. Ele está sendo reusado. Então, aqui você tem ganho como um todo. Isso parece bom, exceto quando você percebe que isso aqui é um sistema distribuído. E sistemas distribuídos são difíceis por várias questões, e trazem vários desafios. Porque tudo aqui é ponto de falha, você tem comunicação entre as partes, comunicação introduz latência, introduz problema de performance, você tem trabalho a mais sendo feito por todo mundo, você tem, na hora que você faz uma tarefa muito bem especializada, você faz só aquela tarefa e você não tem o conhecimento do todo para talvez trazer algo que faça mais sentido para o todo. Então, isso aqui traz uma série de desafios difíceis. Então, aqui a gente fala um pouco sobre sistemas distribuídos. Isso aqui é um tweet desse rapaz. Existem dois problemas em sistemas distribuídos. O segundo é entregar mensagens apenas uma vez. O primeiro é garantir a ordem, e o segundo é entregar mensagens apenas uma vez. Então, esse conceito de entregar mensagens e conversar entre serviços é muito difícil e tem várias questões envolvidas aqui. O maior problema disso é que a maioria das pessoas, quando aplica microserviços, simplesmente ignora que esses problemas existem. E segue em frente não resolvendo isso aqui. E por fim, você tem uma arquitetura que, embora traza várias vantagens, ela acaba tendo problemas ocultos que você nem percebe.
e que vai trazer problemas no futuro. Então, falando um pouco dos desafios de microserviços, a gente tem primeiro o versionamento. Cada microserviço desse precisa ser atualizado separadamente, e garantir que versões novas de um funcionem com versões antigas do outro. Isso você tem que fazer com que você não quebre compatibilidade e não quebre um funcionamento anterior esperado daquele serviço. Monitoramento é um desafio, porque agora você tem muitos serviços trocando muitas mensagens entre si, e uma única ação do usuário pode gerar um número alto de mensagens entre os serviços. Então, rastrear qual foi a causa raiz de um problema, de uma falha, às vezes é difícil. Ou você entender por que você tem um certo problema de performance em um lugar específico, qual foi a causa dele. Então, monitoramento é um desafio, tem algumas ferramentas para isso, mas é até difícil ter uma solução definitiva para esse problema. Consistência é um grande desafio também, especialmente quando você vai fazer algumas operações que dependem de mais de um microserviço. Então você tem um sistema de cashback, onde você precisa fazer uma compra do usuário, registrar essa compra no serviço de pedidos e creditar o cashback do usuário no sistema de cashback. São duas ações diferentes, não relacionadas, e na hora que você tem que tratar as duas, como você garantir que você deu um cashback só para um pedido, ou que você não deixou de dar um cashback para um pedido? Isso não é tão fácil assim quanto parece. E se você aplicou o pedido, mas o sistema de cashback não estava disponível, você tem que desfazer o pedido? Como é que isso se comunica como um todo? Então, consistência é um desafio grande. Performance também é outro desafio, porque na hora que você tem vários microserviços separados, você tem a latência da comunicação entre eles, você tem o custo a mais de processamento para serializar mensagens e detectar, entender mensagens que estão chegando. Você tem um processamento maior para detectar erros e comunicações devidas. Então, isso aqui tem que ser tratado, isso junta muito com o monitoramento. Tolerância à falha é um problema grande também, porque em microserviços muitas coisas podem dar errado e geralmente não se trata todos esses erros possíveis, então isso é um desafio. E a cultura de DevOps. Na hora que você tem muitos microserviços, o modelo tradicional de ter uma equipe de infra e uma equipe de desenvolvimento, onde a equipe de desenvolvimento produz os serviços e entrega para a equipe de infra colocar em produção, deixa de funcionar, porque você passa a ter uma quantidade grande de serviços variados que têm necessidades específicas, mas são, em geral, uma quantidade muito grande. E você precisa atualizar eles com frequência, você tem um sistema muito mais complexo. Trabalhar com uma separação forte entre desenvolvimento e infra tende a causar problemas a longo prazo. Então, a cultura de DevOps, que é o desenvolvedor, ele fazer parte do processo de infra também, acaba sendo necessário para isso funcionar. Então, a gente tem esse desenho bonito de microserviços, que é como talvez você comece um projeto pensando, e rapidamente seu projeto vira isso aqui. E isso, você nem entende o que está acontecendo. Você não consegue monitorar tráfego, você não sabe o que todo mundo faz, você não sabe se fazem da mesma forma, você não consegue garantir consistência entre eles. Então, isso aqui é um desafio. E quando você está trabalhando com microserviços, você tem que começar a pensar que cada serviço é uma caixa preta. Você não sabe como ele funciona, você não sabe o que ele faz, você sabe a interface que ele expõe. Então, todo microserviço tem que disponibilizar a sua própria interface, falando, é assim que você se comunica comigo, é isso que você espera de mim, é isso que eu respondo. E você que está consumindo esse serviço não pode assumir muito mais do que isso, porque o que você está assumindo pode estar errado. As coisas mudam. Então, trabalhar com um ecossistema de microserviços tem suas vantagens, mas tem muitos desafios também. E acho que a lição mais forte aqui a trazer é você não pode ignorar esses desafios. Você tem que tratar eles e conviver bem com eles. Nesse momento aqui, vamos falar um pouco sobre consistência, certo? Não vou falar sobre os outros tópicos. A gente provavelmente terá Techs futuros para falar sobre eles. O primeiro passo é a comunicação entre serviços. Então, na hora que você tem... Eu tenho uma dúvida. Oi? Diga. Você já tem uma ideia de quantos SpongeTechs vão ser essa série? Ou você vai descobrir à medida que você vai fazendo? Não sei. Vou descobrir à medida que eu vou fazer.
Então, temos o Eu desafio de... mando logo o exposed de Guilherme aqui. Ele mandou uma mensagem no Slack. Fala sobre o que no SpongeTech. Fala sobre. Faz 10 assuntos. Ele. Acho que eu vi uma coisa nessa linha. Isso tem 5 minutos, mais ou menos. Ai, deixa eu me auto-expor. Eu olhei minha agenda hoje e descobri que tinha SpongeTech hoje. Eu tive que preparar a apresentação meio em cima da hora. Mas tá tudo certo. Tudo certo. O mais incrível é que o slide conseguiu nascer, né? Ah, o slide tá ótimo. E tá maravilhoso. Guilherme, você é um deus, velho. Eu te amo, sério. Você é incrível. Pode continuar agora. Desculpa a interrupção, gente. Vamos lá. Comunicação entre serviços. Então, a partir do momento que você tem um sistema distribuído, o maior desafio começa pelo fato de ele ser distribuído. Você tem partes diferentes que comunicam entre si e você tem latência, você tem network entre as partes. Só para deixar claro, a comunicação entre serviços não é um problema só de uma arquitetura de microserviços. Na hora que você tem um cliente e um único servidor, você já tem comunicação entre duas partes. Você já tem um sistema distribuído, de certa forma, embora seja mais simples. Na hora que você tem integração com o externo, na hora que você faz uma integração com, sei lá, o iFood, você tem um sistema distribuído, você tem que lidar com certos problemas que acontecem aqui. Então, em microserviços, esses problemas ficam maiores, você tem que dar mais atenção, mas eles acontecem em vários outros casos. E a primeira coisa para manter em mente é toda chamada entre dois serviços pode falhar. Qualquer chamada pode falhar. E você tem que se preocupar com o fato de que ela falha e tratar essa falha. Essa falha pode ser um erro que você mapeou ou um erro que você não mapeou. Então, o erro mapeado, provavelmente você tem algum tratamento pensado para ele. O erro desconhecido, você tem que levar em consideração também, porque você não sabe como esse outro serviço vai evoluir, você não pode assumir que todos os erros são conhecidos. Então, você pode ter um erro desconhecido vindo do outro. Você tem várias ações possíveis que você pode fazer com o erro. Você pode simplesmente repassar ele adiante, que a próxima pessoa que está chamando você tem que lidar com ele. Isso, geralmente, você está só adiando o problema, não costuma ser muito bom. E se você repassar o erro até chegar no seu usuário final, o cliente, enfim, isso é um problema. Você pode mudar o erro para outro erro específico do seu serviço. Então, você fez uma comunicação para um serviço de, sei lá, crédito e você está, enfim, você fez uma comunicação com um serviço para fazer uma compra, um processamento de cartão, e você é o serviço que faz a compra. Então, o fato de o cartão ter sido recusado, você pode mudar isso para um erro de sua compra foi recusada. Então, mudar o erro, muitas vezes é importante para dar um contexto e quem está te chamando a entender o que está acontecendo. Você pode ignorar o erro. Tem situações legítimas para isso acontecer, embora sejam muito poucas, tá bom? A grande maioria você não quer ignorar o erro. Você pode tentar novamente. Sempre pense em política de retry, sempre pense em número máximo de tentativas. Então, tentar novamente tem algumas coisas para se levar em conta, mas tende a ser uma boa ação também, embora não muito, porque você tem alguém esperando sua resposta. Você pode fazer algo diferente, ou seja, você tentou fazer de uma forma, essa forma deu erro. Você pode fazer de outra forma mais lenta ou usando um outro serviço, enfim. A maioria dos grandes serviços costumam fazer algo assim. De você ter um serviço primário e um serviço secundário que serve como o backup dele e funciona de forma diferente para garantir que um dos dois funcione. Então você tem que sempre tratar o erro de algumas formas, isso já é um problema grande, você tem que pensar sobre isso. E quando der um erro, você talvez já tenha feito outras operações antes de dar o erro. Então você tem que pensar sobre abortar as operações que você já fez. Então aquele exemplo que eu falei de você adicionar um pedido e creditar o cashback, se o cashback deu erro, eu tenho que pensar eu tenho que abortar o pedido, eu tenho que seguir adiante e tentar algo diferente, como por exemplo, marcar que esse cashback tem que ser adicionado no futuro, com um outro sistema, enfim. Você tem que sempre pensar sobre isso. E uma grande questão aqui também é que abortar uma operação é uma operação também, isso também pode dar erro. Então, enfim, isso não é fácil, deixando muito claro. Mas existe uma terceira situação aqui que a gente nem discutiu. Se a resposta não chegar, ou seja, você fez a requisição e você não teve um retorno, você não sabe o que aconteceu. Em qualquer cenário de comunicação, eu tenho um cliente, eu tenho um servidor, eu vou fazer uma requisição para ele, o servidor vai processar e eu vou receber a resposta. Certo?
Existem alguns motivos diferentes para eu não receber uma resposta de uma requisição que eu fiz. Eu posso ter tido um erro de conexão na hora que eu fui enviar minha requisição para o outro serviço. Esse é o erro mais comum, de fato. Ou seja, eu fui me conectar e eu não consegui resolver o IP dele, ou eu não consegui abrir uma conexão, ou meu certificado estava expirado, sei lá, qualquer coisa. Então, ou ele estava sobrecarregado, enfim, eu não consegui enviar minha requisição. Se você não conseguir enviar essa requisição, você sabe que você não fez a chamada e você pode tratar isso como um erro de você não conseguiu fazer. Você pode tentar novamente, você pode fazer algumas operações. Então, esse é um caso mais simples. Você pode ter enviado a requisição e o servidor ter recebido a resposta e não ter processado por algum motivo, ter morrido, ter desligado, ter, sei lá, qualquer coisa. Ou ele pode ter processado e enviado uma resposta e a sua conexão, no momento de receber a resposta, deu problema. Esse é o caso mais problemático entre todos. Porque se isso aconteceu, você não sabe se a requisição chegou ou não, você não sabe se ela teve sucesso ou não, e se ela deu erro, você não sabe qual erro foi. E você não sabe se foi esse caso ou um dos outros. Então, você simplesmente não sabe o que aconteceu. O que a maioria das pessoas fazem quando recebem um erro de timeout é assumir que deu erro, não foi executado e tratar como erro comum. Você não pode tratar um erro de timeout como erro comum. Porque o erro de timeout significa que você não sabe se deu erro ou não. A operação pode ter acontecido com sucesso e às vezes você dar um erro pode ser um problema. Voltando para o exemplo do cashback, você fez um pedido, depois foi acreditar o cashback deu timeout, você não pode cancelar o pedido, ou você não pode adicionar isso numa fila para usar no futuro, senão você vai dar cashback sem pedido. Isso tem que sempre ser verificado, sempre ser tratado. Existem algumas formas de tratar isso, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas o problema em si ele é grande e é comumente ignorado. Não ignorem esse problema. Primeira solução, vamos assumir que foi um erro. Então, esse aqui, na verdade, eu já discuti um pouco. Ou seja, eu tratar um timeout como um erro comum e simplesmente seguir o meu fluxo de tratamento de erro, dar uma mensagem para o usuário, explicar para ele o que está acontecendo, enfim. Isso é um problema porque você não sabe se funcionou. Uma ação possível, até o Nubank faz isso em alguns casos, por exemplo, dar a mensagem para o usuário: olha, eu não sei se sua transferência foi executada ou não, verifique seu extrato. Isso é assumir que não sei, vou dar uma mensagem para o usuário e vou finalizar a operação. Ou seja, ele não conseguiu verificar em qual situação caiu e ele precisa dar uma alternativa final para isso. É um resultado aceitável, porque você não falou para o usuário que concluiu, de fato, mas sabemos muito bem que o usuário não lê mensagem de erro. O usuário, enfim, ele pode assumir que deu erro, fechar, fazer de novo e ter duas transferências feitas, por exemplo. Então, assumir como erro é uma solução, mas é uma solução, em geral, ruim. Use como a última opção possível. A segunda solução, detectar duplicidade. Então, na hora que você enviou, você não sabe se aconteceu, você quer verificar se aconteceu mesmo ou não. Então, eu falei o caso do Nubank, de você enviar uma transferência, você pode ir consultar o extrato para verificar se essa transferência está lá ou não. Então, é uma forma de você detectar se houve uma duplicidade, se vai acontecer uma duplicidade, se você tentar de novo ou não. E se a verificação falhar? Você tem que tentar de novo, tratar erro, fazer todo o fluxo. Mas importante. E se falhar? O tratamento de erro pode falhar também. Importante manter isso em mente. Em alguns casos, essa solução funciona. Você pode verificar se sua operação aconteceu mesmo por outros meios, fazer a consulta e verificar se sua operação está lá ou não. Mas isso nem sempre é fácil, porque o primeiro ponto é que você não tem o ID da operação que você fez. Se você estava criando alguma coisa, você não tem o ID disso. Então você vai ter que checar por outros meios. Isso pode facilmente virar um código complicado. Você vai checar parâmetros, verificar se existe alguma coisa parecida com o que eu quis fazer. Enfim, checar a duplicidade é passível de falha e é uma solução
acaba sendo um pouco mais complicado do que deveria para esse problema. E aí a gente vem com a solução de fato, que é ter operações idempotentes, certo? A definição de idempotência é a propriedade de algumas operações que podem ser aplicadas várias vezes sem que o resultado se altere. Ou seja, uma operação é dita se eu puder aplicá-la mais uma vez e ela produzir exatamente o mesmo resultado de se ela for aplicada uma vez só. Ou seja, eu vou criar alguma coisa. Se eu tentar criar a mesma coisa de novo, a minha resposta é que ela foi criada, como se ela tivesse sido criada agora. Isso é uma propriedade que a gente pode criar para algumas operações e que facilita o tratamento de situações de timeout. Então, caso o cliente execute a operação e não receba a resposta, que é a situação de timeout, ele pode pegar a mesma operação e enviar novamente. E receber a mesma resposta que ele teria recebido se ele tivesse recebido a resposta. Essa propriedade aqui ela é verdade para operações que são idempotentes. Então, se sua operação se qualificar, você pode ter esse tipo de tratamento aqui, que é simplesmente reenviar a mesma requisição de novo. E essa é a solução mais simples possível para tratar o problema de você não ter recebido a resposta. Você repete a requisição algumas vezes. Se isso continuar falhando, aí sim você tem que partir para uma outra tratativa, que pode ser, agora sim, tratar com uma mensagem para o usuário, ou verificar a duplicidade, ou alguma outra operação. Mas esse caso de tentar novamente tende a resolver a maior parte dos casos, de timeout pelo menos. Ou até, você pode tentar novamente até receber um outro erro, que aí também é uma conclusão do processo. Alguns exemplos, que é você, ao deletar uma mensagem que já está deletada, você ignorar o erro e retornar sucesso, ou seja, deletei, como se a mensagem já tivesse deletada agora. Ou seja, a operação de deletar idempotente é quando você deleta uma coisa que não existe, isso é um sucesso, porque o resultado da operação é que a coisa deixa de existir. Se não existia antes, você está cumprindo a operação ao fazer nada. Então, operações de deletar ou excluir alguma coisa, é interessante que elas não retornem erro quando a coisa não existe. Mas elas devem, claro, retornar erro caso você não tenha acesso a essa coisa. Ao criar um objeto que já existe com as mesmas características, também dá sucesso. Ou seja, se eu criei uma mensagem e agora eu mandei de novo a requisição de criar a mesma mensagem, eu posso dar sucesso e falar com mensagem criada, como se a mensagem tivesse sido criada agora. Mesmo caso para atualizar. Ou seja, eu vou atualizar um campo para um valor que já é o próprio valor dele. Então eu posso fazer nada e dar sucesso. Esses são os casos mais simples, onde eu quero dar sucesso para a operação sem criar erros desnecessários. Isso facilita criar operações idempotentes, mas não é toda a história, certo? Porque algumas ações são mais complicadas do que criar um objeto ou atualizar um campo. Eu vou dar alguns exemplos disso. A primeira forma de trabalhar com operações idempotentes, esse exemplo aqui, eu vou fazer uma requisição, transferência, e eu vou adicionar um header ou alguma propriedade dela chamando de chave de idempotência, com esse número, 1, 2, 3. Eu vou enviar, vamos supor que o servidor completou a requisição com sucesso, e foi me enviar a resposta, o envio falhou e eu recebi um timeout. Eu posso enviar a mesma operação, passando o mesmo identificador, a mesma chave de idempotência. O servidor vai entender que eu estou repetindo uma operação que ele já fez antes, a partir da chave ter se mantido igual. Ele vai pegar o resultado que ele cacheou, que ele tinha salvo antes, e vai retornar esse mesmo resultado para o cliente. Ou seja, o cliente vai receber aqui a mesma mensagem, seja sucesso ou não, que ele teria recebido nesse erro de timeout em cima. Se o cliente quiser fazer uma operação diferente, mesmo que tenha todas as características iguais, tudo que ele tem que fazer é criar uma nova chave de idempotência e enviar. O servidor vai entender que isso é uma operação nova e vai realizar a operação nova e retornar sucesso. Essa chave de idempotência aqui, ela tem que ser criada no lugar mais próximo possível do usuário, ou seja, ao usuário apertar o botão, tem que ser gerada a chave, e essa chave tem que ser trafegada durante todo o processo, para garantir que a operação é uma só para uma apertada do botão do usuário. Esse modelo aqui, ele é genérico, ele funciona para qualquer tipo de operação que você possa imaginar, então isso é bom,
é uma solução única que abarca tudo. Esse modelo aqui é o que o SDK Gen 1 possuía, especialmente nas operações com Android, o Zig se beneficiou muito disso, de poder retentar operações com uma chave de idempotência, que era o ID da chamada. Só que esse modelo aqui, embora ele resolva o problema e não precise de nenhum tratamento especial na aplicação, ele tem um problema de ser custoso. Ou seja, quando esse servidor aqui ele está replicado em N instâncias diferentes, toda a chamada, toda a operação enviada para ele precisa de um consenso entre as instâncias do servidor para garantir que nenhum outro está processando a mesma chamada. Porque pode acontecer também de o cliente enviar a operação, o servidor está processando ainda, uma operação demorada, mas a conexão quebra, o cliente recebe timeout e ele envia de novo uma nova requisição, enquanto a anterior ainda está processando. Então, o servidor tem que também tratar essa situação de receber uma segunda requisição que é cópia de outra que já está sendo executada. Ele precisa aguardar a conclusão da chamada anterior e retornar, nesse segundo item aqui, a resposta da chamada anterior. Então, o custo de consenso aqui acaba sendo grande para várias situações. Um tratamento próprio na aplicação acaba sendo mais leve, embora tenha que ser construído para isso. Não é na Isso prática, Gui, foi uma pergunta rapidinho. Na prática, esse problema do timeout, ele pode se estender até não ser possível resolver ele, né? Porque se por acaso o usuário sair da tela e tentar fazer uma nova transferência, eu não tenho como garantir que a mesma transferência anterior, eu não vou guardar esse... Eu não sei se... Não tenho como guardar para sempre naquele usuário que ele tem uma transferência que eu não sei o que aconteceu no front. Nesse caso, se o usuário apertou o botão de transferir mais de uma vez, em geral é aceitável que se transfira mais de uma vez. Ou você que de fato tem um tratamento de duplicidade, se você quer impedir isso. Fale isso pro Então, Davi, que teve 2 transferências feitas no Nubank. Davi não ia ficar muito feliz, não. Pô, Davi, você fez isso, besteira. Eu concordo. Aí você tem que tratar a sua aplicação. Então, se isso é aceitável para você, você trata na apertada do botão, você gera a chave. Se não, se você quer tratar o caso do usuário recomeçar a operação inteira e ainda assim ele fazer uma vez só, você tem que checar a duplicidade. Não tem muito como evitar isso. Ou seja, se você tem uma operação idêntica sendo feita há menos de X tempo atrás, detecte que ela está igual e não repita. Então aqui acaba fugindo um pouco da questão de retentativa automática. Então, se a operação ainda é potente, você pode retentar automaticamente, mas se o cliente começa a operação inteira do zero, isso aqui já não tem mais utilidade para tratar esse caso. Tá. E para isso funcionar, você tem que pensar na arquitetura da aplicação. Então, você precisa que todas as operações sejam idempotentes. Isso é desafiador. Então, por vezes, você vai ter sistemas onde quase todas são idempotentes, mas não todas. É bom ter todas, mas algumas pode ser muito difícil conseguir. Em algumas isso pode nem fazer tanto sentido. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um login, é ok o meu login não ser idempotente. Eu posso retornar uma sessão nova para o usuário. Então, eu não preciso tratar em todos os casos, mas eu preciso garantir que o meu cliente sempre tem um caminho para tratar situações de timeout. E uma forma de resolver isso, fácil a princípio, é você sempre pensar como eu estou fazendo um CRUD de objetos. Toda operação é um CRUD de objetos. Então, caso fácil, eu preciso publicar um comentário em um artigo. Então, eu tenho um desenho inicial onde eu quero publicar um comentário, eu coloco o ID do artigo, a mensagem, e isso me retorna o comentário. Essa chamada aqui claramente não é idempotente. Porque se eu chamar novamente, ela não tem como garantir que eu não estou querendo publicar de novo a mesma mensagem, por exemplo. Não tem como diferenciar duas ações iguais do usuário de uma repetição da chamada. Então, a única solução possível aqui seria eu garantir que, por exemplo, não teve nenhuma mensagem igual nos últimos segundos, mas se o usuário intencionalmente quiser enviar a mesma coisa mais de uma vez, o que é comum em chats, eu mandar oi, oi, eu teria que evitar isso de alguma forma. Então, uma solução comum é eu gerar o ID do meu comentário
No front, o meu front gera um ID aleatório, passa para a aplicação, ela vai verificar se esse comentário já existe. Se o comentário já existir e for de posse desse usuário, tiver sido criado há pouco tempo, tiver a mesma mensagem e tudo mais, ela pode simplesmente retornar esse comentário como se fosse um sucesso. Se o comentário não existir, ela cria um com esse ID. Então, isso não introduz nenhuma falha de segurança, porque esse ID não afeta em nada, é um ID qualquer. Se eu passar aqui o ID de um comentário que não é meu, isso vai ser detectado, porque esse comentário não é meu, logo não posso afetar ele. E essa é uma solução, em geral, simples de garantir que eu possa repetir a mesma chamada mais de uma vez, sem problema algum. Aqui eu falei com comentário, mas com transferência isso pode ser feito também, ou seja, eu quero criar a transferência, eu inicio a operação já passando o ID da minha transferência final. E ao completar, eu recebo lá embaixo o ID da minha transferência, a transferência completa. Se eu tiver um timeout, eu repito a operação idêntica, e essa transferência já vai existir, logo eu posso retornar ela idêntica também. Então, essa é uma solução comum que resolve vários casos de operações rápidas em geral. Uma outra situação um pouco mais complicada. Eu estou tratando um estoque e eu quero adicionar itens. Então, essa aqui tem várias peculiaridades sobre como tratar. Eu posso, por exemplo, ter uma função onde eu atribuo qual é o estoque que eu quero para aquele produto. Isso aqui funciona, isso aqui é idempotente, porque eu posso repetir a operação e ela vai ter o mesmo resultado. Legal. Mas isso aqui não é bom para casos como eu estou vendo o número 3 na tela, eu quero aumentar para 5, porque eu quero adicionar 2 no estoque. Daí, enquanto eu estou vendo 3, uma venda aconteceu, logo meu estoque agora é 2, eu escrevo 5 e salvo. Meu estoque agora é 5, eu adicionei 3 itens no estoque em vez de 2. Então, essa arquitetura aqui induz a erro do usuário. Uma forma de resolver, que já resolve um pouco, é eu pedir para o meu usuário enviar a última quantidade que ele viu e a nova quantidade. E essa função só será aplicada se a quantidade for essa de fato, ou seja, eu estou vendo lá 3, eu quero mudar para 5, eu envio aqui 3, 5, e a função, antes de aplicar para 5, ela checa se o valor é 3. Isso funciona, mas essa operação, primeiro, não é idempotente, segundo, não resolve todos os casos. Então, se eu tiver múltiplas operações de estoque acontecendo ao mesmo tempo no mesmo produto, eu posso acabar não aplicando o que eu queria aplicar. Então, eu cheguei na solução que não é idempotente. Uma outra operação que resolve parcialmente é eu passar a tamanho da alteração que eu quero aplicar, ou seja, mais 3 ou menos 2. Isso funciona, mas não é idempotente também. E eu tenho aqui duas soluções possíveis. Eu posso criar uma alteração de estoque, ou seja, aqui eu estou pensando como objeto, e aí eu passo o ID dela, passo o produto e qual é a alteração que ela faz. Se ela já existir, isso aqui não vai aplicar alteração alguma, então isso funciona. Mas isso pode trazer um pouco mais de complexidade do que o necessário. Uma outra forma de resolver isso é eu passar a data da última alteração. Então, eu passo o ID do produto, a quantidade que eu quero alterar e a data da última alteração. Se o meu valor estiver alterado desde então, eu posso considerar que essa operação não é mais válida, com base nessa data, e pedir para o usuário repetir ela. Ele vai ver de novo o resultado e vai ter que aplicar novamente. Então, são outras formas de trabalhar isso. Então, em resumo, eu posso tratar ou passando IDs, o ID do objeto que eu quero criar ou alterar, então o ID sendo gerado no front, ou o mais perto possível disso. Eu posso gerar um identificador para a operação, então é o caso da chave de idempotência, por exemplo. Ou eu posso ter uma chave que mude sempre que o objeto é alterado, e isso me servir para identificar se eu estou aplicando a operação de forma indevida ou não. Nesse caso aqui de baixo, eu enviei a operação com a data que eu conhecia. Se o objeto não foi alterado, eu posso enviar de novo. Eu tive um timeout e envio novamente. Se o objeto foi alterado,
eu vou receber a resposta falando que o objeto foi alterado e pedir para eu repetir a operação desde o começo, validar novamente. Isso não é idempotente, estritamente falando, mas também resolve o problema. De fato, que eu avisei o usuário e impedi que ele aplicasse a operação de forma indevida também. Eu tenho uma dúvida sobre isso, Gui. Tipo, Oi. você falou em casos onde você pode... se eu já apliquei o que era para ser aplicado e o usuário não teve esse retorno, tipo, isso se perdeu, eu posso retornar o que já foi feito, ou eu posso retornar um erro e depois o usuário fazer, por exemplo, um get da vida para pegar o que já foi feito, né? É isso, exatamente. Existe uma diferença de boa prática do que fazer nesse caso? Ou é meramente uma questão de UX? A grande diferença entre essas duas é que a primeira você está criando uma alteração. Então, o que o usuário quer fazer é adicionar 3 no estoque. E você está garantindo que esse 3 seja adicionado no estoque, independente se o resultado agora é n mais 3 ou outro valor, porque teve outra alteração ao mesmo tempo. Uhum. A segunda, você está mostrando para o usuário que antes era 3, o usuário alterou para 5, e ele está salvando aquela operação. Você só quer que dê sucesso se o usuário conseguiu alterar para 5 de fato. Você não quer só adicionar mais 2, você quer alterar para 5. Então, essa segunda operação ela consegue fazer isso, em que você passa a data, e se o estoque estiver mudado, desde quando o usuário viu que era 3, você vai avisar o usuário, ó, não é mais 3, você quer fazer o quê? Você quer alterar para 5 mesmo? Então, Entendi. um outro exemplo mais interessante é, eu quero, sei lá, eu tenho um sistema de usuários e eu quero bloquear um usuário, ou mudar o e-mail, ou a permissão de um usuário. Ou seja, eu estou vendo os detalhes do usuário aqui em tela, eu faço uma alteração e salvo. Se o meu usuário mudou desde o que eu vi e eu decidi fazer essa alteração nele, pode ser que a alteração que eu quis fazer não seja mais correta. Então eu quero que isso aqui deu erro para que eu possa revisar a alteração que eu fiz porque o meu cenário mudou. Então, Mas nesse caso de exemplo que você disse, por exemplo, a ação de bloquear um usuário, você poderia, por exemplo, você fez a requisição, você bloqueou, e aí deu timeout, o cliente não recebeu a resposta, beleza? Aí ele vai chamar para bloquear novamente. Nesse caso, você tem uma escolha, né? Você pode retornar o usuário já bloqueado, porque isso já foi feito, ou você pode retornar e falar, esse usuário já está bloqueado, e retornar um erro, né? E ele teria que dar um get para pegar o status atualizado do bloqueado desse usuário. Isso. A segundo cenário acaba sendo mais complexo, que está induzido ao cliente fazer um get a mais e rever e reaplicar a operação inteira. Isso não é idempotência, é uma outra forma, uma outra abordagem. Mas em alguns cenários você pode querer isso, para garantir que ele está aplicando exatamente o que ele quer aplicar. Entendi. Mas na grande maioria dos casos você quer idempotência mesmo, ou seja, se o usuário quer bloquear alguém e ele já está bloqueado, você bloqueia e ok, isso você fez o que o usuário queria fazer de fato. Você não precisa confirmar de novo a ação dele. Então isso você resolve o erro internamente, não precisa expor a situação para o usuário porque foi resolvido. Entendeu? Beleza. Então, repassando aqui, sua API precisa ter operações idempotentes. Então, ao desenhar as chamadas de API, verifique se você consegue transformar aquela operação em idempotente e se o consumidor da sua API consegue utilizar ela de forma idempotente. Então, muitas APIs e muitas integrações que a gente trata no dia a dia não são idempotentes, isso é uma dificuldade muito grande. Faça favor ao próximo e faça a sua API ser idempotente para, enfim, quem for integrar com você ter alguma facilidade na vida. Você precisa tratar erro de timeout, ou seja, você faz integrações, você chama outras APIs. Ou você chama outros microserviços seus também. Você precisa tratar as situações de timeout. Ou seja, se der um timeout, o que vai fazer? Você pode tentar novamente, se ela for idempotente, você pode verificar se teve alguma situação, você pode informar o usuário, mas tem que tratar. Você não pode enviar para o usuário a mensagem de timeout. Isso você não pode fazer. Você precisa tratar erros, todos os erros, não só o timeout. Então, em geral, simplesmente repassar o erro adiante raramente é uma boa solução. Em muitos casos você quer tratar, você quer dar mais contexto, você quer informar ao serviço, ao seu consumidor o que está acontecendo. Se possível, deixe o seu cliente produzir os UIDs. Isso facilita a maioria das operações. Isso não é um problema, não é uma falha de segurança, nem nada assim. Se isso ajudar a sua operação a ser idempotente, é uma boa tática.
tratar tudo como entidades, objetos, operações é interessante. Então, você pode tratar a ação de fazer uma transferência como um endpoint que cria a operação de transferência. Então, você chama ele cria a operação de transferência. Você chama de novo, ele vê que a operação de transferir já existe, embora não tenha completado ainda, e você pode retornar falando, sucesso, a operação existe, e ela está sendo executada. Então, essa é uma forma de tratar tudo como um objeto. Eu tenho um objeto, operação de transferência em andamento. E todo objeto é identificável e pode existir ou não. E lembre-se, sistemas distribuídos eles são difíceis. Então, é sempre válido pensar se você quer ter um sistema distribuído mesmo, porque quanto mais chamadas entre serviços e mais situações a se tratar, maior a complexidade. Então, microserviços é uma dualidade que, por um lado, você simplifica muita coisa, por outro, você complica outras. Então, não é a solução para todos os casos, embora seja a solução de muitos casos. Então, manter isso em mente e não ignorar os problemas. É isso, pessoal. Vou encerrar aqui. Esse SpongeTech foi um pouco mais longo, mas acho que ok. A gente vai ter outros nessa mesma linha.